Olá, eu sou Isaac e esta é uma aula sobre algoritmos gulosos. Antes de tudo, né, vamos começar com este problema bem simples. Dado um número inteiro x, qual é o maior valor que é possível formar com seus algarismos? Vamos tomar como exemplo este número que aparece aí na tela, né? Como vamos reordenar esses algoritmos com o objetivo de formar o maior número possível, né? Primeiro vamos separar os dígitos, e então eu pego o 9, depois o 7 de novo, o 6, o 4 de novo, o o 3 de novo, o 1 e por fim o 0, formando esse número, que na verdade é uma alteração decrescente dos dígitos. Você concorda comigo que esse número é o maior possível com os algoritmos que temos? Pois é, esse é um exemplo de problema em que resolvemos usando algoritmo guloso. Agora vamos falar da definição. O que é um algoritmo guloso? Um algoritmo é dito guloso se em cada passo ele faz uma escolha localmente ótima, na esperança de que essa escolha leve a uma solução globalmente ótima. Ou seja, eu vou ter meu conjunto de dados no meu problema anterior, o meu conjunto era formado pelos algarismos do meu x de entrada, e a cada passo eu vou escolher o item que me dá mais vantagem no momento, na esperança de que quando eu terminar a minha interação, eu vou ter feito a escolha global mais vantajosa possível. Um algoritmo guloso nunca reconsidera suas escolhas para construir a solução final, isto é, uma vez que a decisão é tomada, o algoritmo não volta atrás na decisão, tipo, eu estou na minha interação e percebi que a escolha que eu fiz no passado não me levou para um bom caminho, então vou voltar atrás e tomar uma decisão, outra decisão. Não, isso não vai acontecer com o algoritmo guloso. Uma vez tomada a decisão, já era. Não tem arrependimentos. Não tem volta atrás. Em razão disso, o algoritmo guloso não vai levar em conta as consequências futuras de suas decisões, né? Falei tanto sobre escolher a melhor opção local, mas enfim, o que seria isso? O que é uma escolha ótima, né? Bom, isso vai depender do problema que você está querendo resolver, né? Se é maximização ou minimização. Por exemplo, se eu quero maximizar alguma coisa, então a cada passo eu vou maximizando o problema localmente, na esperança de que futuramente eu encontre a maximização global. Tomando como exemplo aquele problema lá do início do vídeo, eu quero maximizar o número ao final da minha interação. E durante essa interação eu vou maximizando esse número. E para isso eu sempre vou escolhendo o maior algarismo, e essa escolha é o que se chama de escolha ótima. A maior dificuldade em projetar um algoritmo guloso é encontrar uma estratégia gulosa que sempre produza uma solução ótima para o problema, uma vez que as escolhas localmente ótimas também devem ser globalmente ótimas. O problema do início do vídeo até que é fácil de perceber o porquê da solução gulosa ser ótima, mas isso nem sempre é tão simples assim. Isso exige experiência por parte da pessoa que está resolvendo o problema, e mesmo encontrar uma solução gulosa, provar que ela levará a solução global ótima pode ser um desafio. Eu não vou abordar aqui os conceitos de corretude, porque isso aí já é assunto das disciplinas de análise e projeto de algoritmos e matérias correlatas. Tá, como fazer a escolha ótima? Um algoritmo guloso pode ser decomposto nessas 5 partes essas que juntos chegarão a uma solução ótima, e elas são conjunto de candidatos, função de seleção, função de viabilidade, função objetivo e função solução. O que é conjunto de candidatos? É o conjunto de itens a partir dos quais as escolhas serão feitas. Exemplo, a lista de elementos passados na entrada do problema. No problema de início do vídeo, esse conjunto seria os algarismos de x. Ele representa todos os elementos disponíveis que podem ser considerados durante o processo de construção da solução, e uma vez que um candidato é escolhido ou eliminado da solução, o mesmo não será analisado novamente, até porque o algoritmo guloso nunca volta atrás de sua decisão.
Função de seleção. Ele é o critério usado para escolher o próximo candidato. Esse critério pode ser o maior candidato, o menor candidato, etc. No caso do problema do início do vídeo, o critério era sempre escolher o maior candidato. Com isso, essa função vai sempre escolher o melhor candidato baseado no seu próprio critério, né? Função de viabilidade. Essa função vai testar se a escolha mantém a solução global viável, garantindo que, ao adicionar um candidato, a solução parcial ainda respeita as restrições do problema. O problema do início do vídeo não possui restrições em relação às escolhas, então essa função sempre vai ser verdadeira. Mas vamos imaginar que eu tenho uma caixa e eu faço escolhas gulosas de itens para preencher essa caixa. Então a minha restrição é de que eu não vou colocar nela um item que não cabe no espaço restante dessa caixa. Então a função de viabilidade vai me garantir isso, né? A função objetivo, essa função determina o quão boa é a solução atual. Isto é, ela mede o quão próxima está da solução ótima. No caso do problema do início do vídeo, ela mede a maximização da minha solução. Essa medida vai ser utilizada pela próxima função, que é a função solução, que vai usar esse resultado para verificar se a solução já foi completamente construída e assim determinar se a estrutura parcial já forma uma solução final válida. No caso do problema do início do vídeo, a função solução retorna verdadeiro apenas quando eu já iterei sobre todos os itens, mas em alguns problemas eu posso já ter chegado na solução global ótima sem ter necessariamente analisado todos os itens, né? E com isso eu posso interromper minha execução, né? Bom, é válido salientar que todos esses componentes que eu acabei de falar, que são o conjunto de candidatos, função de seleção, função de viabilidade, função objetiva e função solução, é algo bem teórico, né, que eu só mostrei aqui como forma de mostrar toda a estrutura e funcionamento de um algoritmo guloso. Na prática isso é totalmente abstraído, né? Na maioria das vezes você vai apenas aplicar ou uma ordenação, uma fila de prioridade, uma tentativa e erro e por aí vai. Dentro de seu conjunto de candidatos, né? E com isso você vai chegar na solução, né? O problema do início do vídeo era só aplicar uma ordenação decrescente dos algoritmos e pronto, temos a solução ótima. Lembrando que esse problema é bem simples, né, e reforçando o que eu já disse antes, determinar a solução gulosa nem sempre é uma tarefa fácil. Por que usar algoritmos gulosos, né? Essa classe de algoritmos apresenta várias vantagens, né? Desde que o problema admita uma solução gulosa, e dentre elas são algoritmos relativamente rápidos em comparação com outras abordagens, pois ao definirmos um critério guloso, passamos a trabalhar com um espaço de busca muito menor, né? Onde o algoritmo muitas vezes opera com complexidade O de n, ou O de n log n, ou qualquer complexidade polinomial. São relativamente simples, pois ao definir o critério guloso, reduzimos o problema de otimização a um simples critério de escolha de itens e chegar a uma solução. E alguns problemas é possível garantir que a escolha gulosa é necessariamente a melhor solução. Porém, no entanto, contudo e todavia, nem sempre a abordagem gulosa vai nos levar à solução ótima global, pois existem vários problemas em que a abordagem gulosa não garante a solução ótima. Um exemplo bem famoso é o problema da mochila, que é um problema clássico de programação dinâmica e que já é provado que abordagens gulosas não resolvem esse problema, né? Agora eu vou tratar de alguns problemas não tão triviais assim, que se resolvem de maneira gulosa, né? Primeiro vamos falar do problema da mochila fracionária. Antes de tudo, já adiantando algo que você verá na aula de programação dinâmica, o que é o problema da mochila? Esse problema é descrito da seguinte forma: há um conjunto de n itens, A1, A2, AN, onde cada elemento AI, com I variando entre 1 e N, possui um peso WI e um valor VI. E há uma mochila que suporta no máximo um peso W. O objetivo é selecionar esses itens de forma a maximizar a recompensa sem exceder o peso que a mochila suporta.
Por padrão, se escolhe ou não um item para colocar na mochila. Não há meio termo. Como eu já falei antes, esse problema em si não se resolve com programação dinâmica e uma parte disso se deve a essa restrição de eu só poder colocar na minha mochila um item inteiro. Mas, e se for permitido também colocar frações desses itens? Como eu posso maximizar minha recompensa nesse caso? Pause o vídeo, pense um pouco em como você solucionaria esse problema e depois você retorna, a não ser que você já tenha ido na aula presencial, né? A solução ótima consiste em, para cada item, calcular a razão entre o valor e o peso. Aí então você ordena os itens em relação a essa razão de forma decrescente. Pegue os itens na ordem que foram ordenados. Se couber dentro da mochila, coloque nela e continue a interação. Se não, coloque na mochila a fração do item que couber na mochila e interrompa a interação. Aqui está o algoritmo em formato de pseudocódigo. Então eu tenho a minha função que recebe o peso máximo que a mochila suporta, W, uma lista com os pesos dos N itens de W1 até WN e uma lista com os valores da recompensa dos N itens de V1 até VN. Eu inicializo a minha lista de razões R como uma lista vazia e para todo I entre 1 e N eu vou adicionando um par que consiste na razão entre VI, WI e o próprio I. Após isso eu vou ordenar decrescentemente o R baseado no primeiro item de cada par, que são as razões que eu calculei antes. Então eu inicializo a variável T como 0, que será a maior recompensa possível, que é o que estamos procurando, e o J que é igual a 1, que será o contador das interações a seguir. Enquanto o W for maior que 0, ou seja, enquanto eu ainda tiver espaço na minha mochila, então eu vou chamar o jésimo par de R, de RJ, e a partir disso temos I, que vai ser o segundo item de RJ. O primeiro item foi só para ordenar, não vamos mais precisar dele. E esse I vai ser o item que estaremos colocando na mochila. Se o peso do item I, que é WI, for maior do que o que ainda cabe na mochila, então a recompensa será a fração de VI proporcional ao que ainda cabe do item I na mochila, ou seja, a nova recompensa será TI, que é o que eu já tinha, né, de recompensa, mais VI vezes W dividido por WI. E W será 0, pois eu já preenchi totalmente a mochila. Se não, ou seja, o elemento I cabe completamente na mochila, então eu simplesmente coloco o item inteiro na mochila, então T será o T atual mais o VI, e W será W menos WI. Um adendo, né? Se o problema for da mochila fracionária com repetição, ou seja, se for possível escolher o mesmo item quantas vezes quiser, então basta escolher sempre o item que tiver a maior razão-valor por peso e adicionar só ele até atingir a capacidade máxima da mochila. Agora vamos a um exemplo. Suponha que eu tenho uma mochila de tamanho 50 e os seguintes itens. O item 1 valendo 100, pesando 20. O item 2 valendo 60 e pesando 10. E o item 3 valendo 120 e pesando 30. Com isso eu vou calcular as razões, que são essas que aparecem na tela. E então eu vou ordenar os itens de forma decrescente, de acordo com as razões que eu acabei de calcular, gerando essa lista R. Vou ter inicialmente a minha recompensa T igual a 0, minha capacidade W igual a 50. Então eu escolho o item 2. O peso do item 2, como o peso do item 2 é menor do que ainda cabe na mochila, então eu vou pegar ele inteiro. Então T vai ser 60 e W agora vai ser 40. Depois eu escolho o item 1, como o peso do item 1 é menor do que ainda cabe na mochila, então eu vou pegar ele inteiro também. Então T agora vai ser 100 e W vai ser 20. E por fim eu vou escolher o item 3. Como o peso do item 3 é maior do que ainda cabe na mochila, então eu vou adicionar a fração do item 3 que ainda cabe nela. Então minha recompensa final será 240. Agora eu vou falar sobre um outro problema que
é o problema do escalonamento de atividades. Dado um conjunto de N atividades, cada uma com um horário de início e um horário de término, como escolher o maior número de atividades que não se sobrepõem, ou seja, que possam ser realizadas sequencialmente por uma única pessoa ou por algum recurso. Pause o vídeo, pense um pouco em como você solucionaria e depois você retorna. A solução ótima consiste em ordenar de forma crescente as atividades pelo horário de término, selecionar a primeira atividade da lista, ou seja, a que termina mais cedo, e pegar as atividades em ordem, né? Se não houver conflito entre as atividades escolhidas anteriormente, então você escolhe. Se houver conflito, ignore essa atividade e analise a próxima atividade, né? Esse é o algoritmo onde eu vou passar uma lista razão de atividades para a função, que são as atividades de A1 até N, onde todas as atividades na verdade são pares, onde o primeiro item do par é o tempo de início da atividade e o segundo o tempo final da atividade. Então ordene-se A em função do segundo item de cada par de razão, ou seja, os tempos finais de cada atividade. Então inicializa-se uma lista S como vazio, S vai ser o conjunto de solução e T como zero, onde T vai ser o tempo final da última atividade escolhida. Então, para todo Azinho pertencente à razão, agora ordenado, né? Então eu vou chamar de F o primeiro e segundo item de Azinho, ou seja, I vai ser o tempo de início da atividade e F o tempo final. Se I for maior ou igual a T, ou seja, a tarefa que estou analisando começa depois da última tarefa que eu escolhi, então eu adiciono essa atividade ao conjunto de solução e defino T agora como o tempo final da tarefa, ou seja, F. Caso contrário, eu ignoro a tarefa e parto para a próxima tarefa. Repito isso até processar todas as tarefas e ao final terei a maior quantidade de tarefas que não se sobrepõem. Agora vamos usar um exemplo onde eu tenho essas tarefas que estão aparecendo aí na tela. Está aí um gráfico para ver melhor a disposição dessas tarefas. E seguindo o algoritmo, vou ordenar as tarefas de acordo com os seus tempos finais, gerando essa lista A. Então, começamos analisando a tarefa 1.4. Essa tarefa começa depois do que a última tarefa escolhida, ou seja, o primeiro item do par Azinho é maior ou igual a T. Nesse caso, a resposta é sim, então adicionamos 1.4 à solução e definimos T como 4. Vamos para o próximo. 3 e 5. 3 é maior do que ou igual a 4? Não. Então vamos ignorá-lo e passar para o próximo. Agora é 0 e 6. 0 é maior ou igual a 4? Não. Então vamos passar para o próximo. 5 e 7. 5 é maior ou igual a 4? Sim. Então vamos adicionar essa tarefa à solução e definir T igual a 7. 5 e 9. 5 é maior ou igual a 7? Não. Então vamos passar para o próximo. 8 e 9. 8 é maior ou igual a 7? Sim. Então vamos adicionar essa tarefa à solução e terminar a iteração, já que esse é o último elemento, né? E com isso, essas são as atividades que solucionam o nosso problema de exemplos. Bom, existem vários problemas conhecidos que se resolvem a partir de algoritmos gulosos. Não vou mostrar todos aqui porque são vários, mas selecionei alguns que eu considero mais pertinentes para mostrar aqui nesse vídeo. Se você quiser se aprofundar mais e conhecer novos problemas de algoritmos gulosos, vou deixar esse link aí, que é uma lista com vários problemas e suas respectivas soluções. Tem problemas dos mais fáceis, dos mais difíceis. Eu vou pedir para o uploader desse vídeo que coloque esse link aí da tela na descrição, né? Tem um QR Code aí do lado aí para você escanear também, para facilitar as coisas, né? E é isso, chegamos ao fim desta aula. Espero que tenha gostado e até mais.